Sou uma cética que crê em tudo, uma desiludida cheia de ilusões, uma revoltada que aceita sorridente todo o mal da vida, uma indiferente a transbordar de ternura. Eu sou Victor Nani, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre arte e filosofia. Há uns anos estava eu praticando quebramento de telhas com as mãos para fazer exame de Dan, que são tipo graus em artes marciais depois que você adquire a faixa preta. E ao quebrar, eu tive a impressão de ver as telhas subindo em câmera lenta por mim. Depois do treino, eu resolvi contar essa sensação para os meus amigos. E ainda que eu estivesse bem cético, eu não podia negar que foi realmente o que eu vi ou o que eu senti na hora. Cada um dos meus amigos teve uma sugestão, inclusive uma explicação neurológica para essa sensação, que até onde disseram se assemelha a uma explicação mais ou menos semelhante ao do déjà vu, que não cabe falar nesse vídeo. Porém, enquanto eu não tive explicações plausíveis para esse fenômeno, eu me mantive atento aos meus mistérios. Nós poderíamos dizer então que eu tive uma experiência mística, não no sentido religioso da tradição, religiosa da palavra, mas se seguirmos ao pé da letra o seu significado etimológico. A palavra mística vem do grego mystikos, que significa segredo ou algo conectado aos mistérios, que por sua vez vem do grego muó, que significa fechar algo, que em última instância vem do sânscrito mukha, que significa mudo. O que eu quero dizer é que devemos ficar atentos às nossas experiências e respeitar a sua força mística antes de se autoafirmar numa explicação categórica baseada no que os outros disseram, mesmo quando são autoridades no assunto. É claro que você pode e deve se ater mais aos especialistas no assunto, aos professores, aos que proferem, aos que vieram antes de você num determinado assunto. Mas como eu disse lá no meu Twitter, que inclusive eu ando bem assíduo com as postagens, tá? Quem quiser, segue lá que tá bem interessante, só reflexões. Há quem precise estudar uma vida inteira para justificar com propriedade os seus ressentimentos. E isso pode contaminar qualquer reflexão. E mesmo quando não estão contaminadas, é preciso trilhar aquele caminho para conceber alguma verdade. Nós tomamos como verdade a teoria da relatividade, por exemplo. Em ciência, teoria é uma hipótese comprovada por inúmeros experimentos e tem muita validade e aceitação na comunidade científica. Eu posso conceber como verdade a teoria da relatividade, sabendo que ela foi comprovada, mas eu não tenho estudo suficiente para conceber isso da mesma forma que Einstein concebeu. Sabendo que a ciência hoje é o paradigma de verdade mesmo entre os não cientistas, o problema acaba sendo não na comunidade científica, mas na falha de comunicação das ciências para os leigos. O que faz surgir um monte de cientificistas por aí que falam em nome da ciência sem nenhum embasamento e acabam sem querer distorcendo as descobertas. O cientificista não é cético, o cientificista usa a ciência para confirmar as suas crenças prévias. Se eu tenho, por exemplo, uma tendência a crer na reencarnação, aí eu busco na física quântica uma lacuna qualquer para justificar isso de forma que eu sinta que eu não sou apenas alguém que crê, mas alguém que sabe. Eu pensei no termo ceticismo místico, ainda muito novo, antes de saber da relação do fundador do ceticismo com o misticismo oriental. E durante muitos anos eu fiquei numa dúvida que muita gente passa durante as reflexões filosóficas. Até onde eu estava sendo relativista, nihilista ou cético? E eu, na verdade, já passei
Eu acho que por todas essas fases, até me tocar que eram apenas termos. Como disse Hegel, não que os termos importem pouco, pelo contrário, mas os termos mudam as suas conotações e, em alguns pontos, eles não devem ser determinantes a ponto de aprisionar a reflexão e paralisar os nossos caminhos. De toda forma, ceticismo se tornou um termo mais apropriado às minhas reflexões, principalmente devido aos conceitos. Eu acredito que no caminho filosófico é possível duvidar absolutamente de tudo e que devemos continuar duvidando até a lógica e as nossas vivências possam entrar em conformidade diante de uma possível certeza, levando em consideração que essa certeza também pode ser questionável com a nossa maturidade. Por um lado, a experiência nos faz ver coisas que não víamos, mas por outro lado, ela nos faz sentir certos desejos de retomar algumas certezas da juventude, porque havia contentamento nisso. As nossas certezas muitas vezes nos abraçam e nos deixam confortáveis para encarar de pé, com força, as circunstâncias da vida. E não tem nada de errado com isso, exceto quando você sente que precisa se debruçar sobre uma reflexão filosófica mais séria. Quem se fecha em conceitos abstratos vai ter bastante dificuldade no ato de filosofar. Como disse Nietzsche, os grandes intelectos são céticos, e eu realmente acredito que não há pensador sério que não tenha sido minimamente cético em suas reflexões, nem que tenha sido cético para negar o ceticismo depois ao encontrar uma suposta verdade. Durante esse caminho é preciso manter aceso o fogo do altar, como eu disse num poema que eu escrevi muito jovem. E isso é uma metáfora para dizer que é importante se manter atento aos mistérios, às sombras do mundo e da vida, para ver se esses são ou não decifráveis. Ao meu ver, é muito mais honesto sustentar as dúvidas do que afirmar aquilo que não se sabe ou que não se caminhou com calma. No ato de filosofar é preciso se observar e se sentir, observar e sentir o outro, observar e sentir o mundo à sua volta, além de analisar com muita calma os conceitos, seja para adotá-los ou para desconstruir os seus generalismos. A gente não pode ignorar a linguagem, nosso estado psíquico, o contexto em que estamos inseridos ou o momento histórico. Para cada fenômeno misterioso existem inúmeras explicações plausíveis e é muito comum a gente se ater àquelas que dialogam mais diretamente com o ponto de vista pré-estabelecido por nós. Imagine que uma pessoa foi muito ferida, está em coma, todos os médicos disseram que ela estava em estado terminal, até que subitamente a pessoa acorda e se recupera rapidamente. Muita gente vai agradecer a Deus como se fosse uma intervenção divina ou um milagre. Alguns vão dizer que foi a força do pensamento, energia positiva ou o desejo de viver do paciente. Outras irão buscar explicações científicas que podem ou não serem encontradas dependendo do caso. Mas o que chega a nós de imediato é apenas o fenômeno. Algo ocorreu, eu vi e aquilo me surpreendeu por estar muito além da minha compreensão. E é preciso suspender o juízo para manter os mistérios ativos. Se você ignora isso e acha que vai ser absolutamente imparcial, você provavelmente vai errar antes da hora e vai querer reafirmar constantemente o seu erro como se fosse uma verdade. Admitir as nossas tendências é um ato muito nobre na hora da reflexão ou de um debate. Assim como o problema da ciência são os cientificistas, o problema da mística são os misticistas, ou aqueles que enxergam nos mistérios ocultos da natureza uma verdade absoluta e intransponível. Isso faz transformar as nossas reflexões infinitas, como disseram os primeiros românticos, em meras
fantasias, ou quando você transforma as ilusões em delusões, ou seja, transforma a aparência de uma ilusão de ótica, por exemplo, num delírio convicto. E isso é muito tentador, porque na certeza que se encontra muita das nossas forças, como eu disse. Segundo Schlegel, os místicos são aqueles, na verdade, de quem nós devemos agora aprender a filosofia. E ele disse isso num contexto para confrontar a filosofia mística com a filosofia empirista, que para ele é igualmente importante. E a partir desse choque chegar a uma filosofia verdadeiramente crítica. Eu estudei esse livro aqui para o mestrado, que é bem complexo, mas para quem quiser encabeçar no assunto vale bastante a pena, que é sobre o conceito de crítica de arte no romantismo alemão do Walter Benjamin. Foi a tese de doutorado dele e o único texto realmente acadêmico e não ensaístico do Benjamin. É atribuída a Darwin a citação que diz: "Um homem da ciência não deve ter desejos, nem afeições, somente um mero coração de pedra." E é, em grande parte, isso que Nietzsche e alguns existencialistas lutam contra. Segundo Nietzsche, a ciência não pode ser a negação da vida. E, além disso, eu acho um pouco ingênuo acreditar que é possível anular os desejos e afeições mesmo enquanto método. E retomar o valor dos mistérios pode ser uma ferramenta muito importante para enxergar vida e aura nas coisas, ainda que metaforicamente. E é nesse momento da reflexão que entra o valor das artes na filosofia, mas talvez seja um assunto para tratar em outro vídeo, quem sabe um dia. Beijos. Déjà vu.